Profecia. Então, o que é profecia? Profecia é o ato de proferir, já tem o nome professor daí, e proferir, professar as coisas pela boca. Então, ensinar, didática, então, toda a parte de explicação e se fazer ensinar de um para o outro, como do Gênesis foi os patriarcas, foram ensinando de um para o outro. Dos antigos pais de Abraão, vindo de Adão, o primeiro homem, foi feito pelo Senhor. Então, eles vieram ensinando de um ao outro. Onde Moisés, ele veio pegando ensinamento também, os demais que Abraão ensinou a Isaac, Isaac a Jacó, que é Israel, ensinou aos filhos, José com Faraó, um foi ensinando para o outro, toda a cultura, ganhando cultura e disposição de força cultural, e ganhando o mundo para o Senhor, a herança de Israel, e vieram se ensinando, fazendo o povo judeu. Então, professando um ao outro, explicando. Então, mas a profecia, ela vai muito além mais de professar, como o professor ensinar. Ela tem a ver com a predestinação, com a premonição, de prever as coisas, a previdência, mas tudo para o lado do Senhor, benigno, enquanto que a feitiçaria é o lado contrário à previdência. A evidência é uma coisa ruim da feitiçaria, de querer saber, para adivinhar e querer roubar do Senhor aquilo que o Senhor produziu aos seus filhos e à humanidade. Então, a profecia tem a ver com aquilo que o Senhor determinou e disse, que a minha palavra não vai voltar a mim vazia, meus pensamentos são maiores que os teus. Tem a ver com aquilo que o Senhor determinou, Ele quer que a humanidade viva. Então tem a ver com a profecia. Então é uma revelação daquilo que vai acontecer no futuro, então, mas sendo falado agora. Então a profecia, pro é depois, né? Não é pré, não é antes, pro é depois. Cia, de dizer, de se anunciar. Então, depois se anunciar. Então, do que vai ser feito e acontecer depois, está se anunciando e se anunciar agora. Então profecia, de fessar, da fé. Então, pro depois, fé, por fé, cia, dizia, de diz, de dizer. Então, de se professar, então, do que depois, por fé, se dizer. Então, é profecia. Então, profecia, não podemos fugir de dizer de um certo presságio, do sentimento do que vai acontecer. Nada de espiritismo, nada, mas diante do Senhor, o Senhor pode dar um sentido, e sentido de Deus se diz, né, nas igrejas. Mas não se usa tanto a palavra presságio, é perigoso usar presságio, é perigoso usar premonição, de munição, de se mover, de ver um motivo, de motivação. De pré ter uma motivação assim no sentido para meditar, de coisas paranormais, é perigoso. Então a profecia também ela é uma coisa perigosa para se fazer dentro da igreja. É bom ter cautela e saber como proferir e professar as coisas. Então que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então quando o Espírito Santo, que ele é o vento que sobe em qualquer lugar, ninguém sabe de onde ele vem, para onde ele vai, ele vem sobre o profeta. O profeta às vezes não tem controle para fazer profecia, mas ele é obrigado, ele por si ser cristão e do Senhor, e se controlar e saber quando é de Deus para soltar a profecia de verdade, que ele seja de Deus, senão aqueles que são de Deus, em controlá-lo para sair realmente de acordo com aquilo que é a profecia. Então a profecia é um anúncio daquilo que vai acontecer, que o Senhor quer avisar a humanidade. Também para perigo, os profetas eles têm o oráculo, que é um sistema de profecia mais antigo, a palavra oráculo, que vem do sistema grego, de outras culturas, onde se tinha Zeus e outros representantes do simbolismo, como se fosse o Criador, Osíris no Egito e assim por diante, que se representava o Criador. Então o verdadeiro Senhor, o nosso Senhor, que se diz no sistema judeu-hebreu, onde se diz a referência a esses e outras, desde que eles se encaixem naquilo que o Senhor quer dizer, então que tem semelhanças a se fazer, se tornar como é esse o nosso Senhor, que é o Pai do Senhor Jesus Cristo, o Senhor que se manifestou entre nós. Então o oráculo, no sistema grego, o oráculo grego também, se o profeta, o profeta, um representante da profecia, às vezes chamavam até de oráculo mesmo, o guardião do oráculo do templo de Delfos e Pégasus, ele ia até o cano levantado para cima com fumaça, ele recebia no rosto a fumaça e tinha visões e revelações e profetizava, dizia, vai acontecer isso, tal coisa.
Então, quando Paulo ele chegou num altar ao Deus desconhecido, ele disse: nós sabemos quem é esse Deus desconhecido. Olha, vocês estão tentando identificar. Agora, a partir de hoje, vocês conheceis. É o Senhor Jesus que não tinha se manifestado. Foi o Senhor que veio, Deus que veio, o Senhor, e se manifestou entre vós. É esse Cristo, esse ressuscitado. Então, a profecia é isso, é o ato de revelar, profetizando as coisas que vão acontecer. Por meio do Senhor, através de visões, pode ser ajudado o profeta, ou revelações, lendo a sua palavra, os sonhos e todos mais. Se diz clarividência, é uma coisa mais espírita, não é tão bom usar, mas existe a clarividência como se fosse um aspecto de resplendor de luz da revelação. Aí sim, também a premonição, quando o profeta sente que o Senhor vai fazer uma coisa e usa na profecia. O presságio também de algo que já aconteceu antes de ele ter o controle nas coisas e pressentiu, pode acontecer. O presságio se diz às vezes de coisas que aconteceu antes do dia que ele está vivendo, e ele sentiu assim. Então, às vezes é um dom profético, um dom que a igreja tem, mas não nesse aspecto de dizer presságio, é perigoso dizer. São muito usados no sentido da religião do espiritismo, que a feitiçaria, a superstição é perigoso, mas que existe dom na igreja, existe. Se semelha realmente ao dom verdadeiro da igreja, verdadeiramente são repercutíveis e verdadeiros a semelhança do dom que a igreja tem, aí sim. A premonição, por exemplo, ela tem um espaço em dizer que se junta a aparência da profecia, servindo ao Senhor, sempre, o presságio, mas servindo ao Senhor. Que se diz profeta Eliseu ele tentou adivinhar alguma coisa, mas ele tentou adivinhar no Senhor, e não tentando saber da vida dos outros, e tentando assim acertar como um jogo, assim, sem uma importância assim de se forçar em querer que seja aquelas coisas assim, uma brincadeira com o Senhor. Aí não tem o perigo da adivinhação. Mas querer adivinhar com carta, com espírito, essas coisas, tudo que mexe com espírito, superstição, isso aí não procede de Deus. A profecia, a verdadeira profecia foi feita em relação aos servos do Senhor, os seus profetas. Muito obrigado.